Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu venho trazer mais uma palavra que Deus tocou no meu coração e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai receber a paz, o descanso e principalmente uma direção que Deus vai te dar e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Antes de nós orarmos, levantarmos um clamor, eu quero trazer aqui uma mensagem muito importante sobre algo que Deus criou e que muitas vezes não valorizamos. É o nosso emprego. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque o Senhor vai abrir os seus olhos e Ele vai te mostrar que através do seu trabalho, Deus quer derramar bênçãos na sua vida. Amém? Então antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho aqui abaixo, inscrever-se, e do lado você vai encontrar um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, para que você receba as próximas notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E não se esqueça que agora o canal está com novos horários. Os vídeos são às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite tem a oração da noite e às 10 horas da noite tem a oração para você dormir bem. Irmãos, tem sido maravilhoso, eu tenho recebido muitos testemunhos já do que Deus está fazendo, então venho te convidar a assistir esse vídeo das 10 horas da noite também, ok? Então vamos começar, irmãos. Eu quero ler uma passagem que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Olha o que diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Olha isso, irmãos, que mensagem forte. Quem vê essa passagem pela primeira vez, sem se aprofundar um pouco mais, pode achar que o apóstolo Paulo foi muito duro ao escrever essas palavras. Mas quando a gente entende o verdadeiro significado do que ele quis dizer, percebemos que ele estava apenas afirmando que o trabalho é uma bênção de Deus e uma parte muito importante na nossa vida, porque é através dele que o Senhor provê os meios para que possamos nos sustentar e sustentar a nossa casa. E é bom deixar claro que o apóstolo Paulo não estava se referindo àquelas pessoas que não conseguem encontrar um emprego, tá bom? Infelizmente, nós vivemos em um país com milhões de pessoas desempregadas que saem de casa antes do sol nascer em busca de uma oportunidade de trabalho e elas só voltam à noite. Inclusive, eu sei que muitos irmãos e irmãs que estão aqui comigo em oração estão passando por essa situação e no final nós vamos orar por isso também, ok? Por mais que seja difícil esse momento que você está vivendo, não se desespere. O Senhor é contigo, Ele não vai te abandonar. E a promessa do Senhor na Bíblia é que Ele vai suprir cada uma de suas necessidades. Amém? E voltando a falar sobre essa passagem que eu acabei de ler, ela foi dirigida aos preguiçosos. Aquelas pessoas que têm a capacidade de trabalhar, de fazer algo produtivo, mas elas acabam não dando valor a essa bênção. Nós, irmãos, precisamos valorizar o nosso trabalho porque ele foi criado por Deus. E logo no início da história da humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os colocou no Éden para cuidar daquele jardim e cultivá-lo. Isso está em Gênesis capítulo 2, o versículo 15. E depois, quando Adão e Eva pecaram e eles foram expulsos daquele lugar, Deus disse para Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Irmãos, nós como cristãos precisamos entender que trabalhar não se trata apenas de uma questão financeira, e sim espiritual, porque é um mandamento do Senhor. Então, quando a gente trabalha de forma honesta, produtiva, nós nos sentimos satisfeitos e isso aumenta a nossa autoestima, não é verdade? Que pai ou mãe não se sente feliz e orgulhoso quando ele chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho e ele pode oferecer o pão à sua família, ele pode trazer o sustento para casa. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é poder trabalhar, cuidar dos meus filhos, da minha esposa, porque eu sei que essa é uma tarefa que Deus confiou a mim, é uma responsabilidade minha. Lembrando novamente aquilo que eu disse, esta palavra do apóstolo Paulo não é para aqueles que estão buscando um emprego. Hoje estão desempregados, mas amanhã Deus pode prover, Deus pode abrir portas. O que o apóstolo Paulo está falando é a respeito dos preguiçosos, pessoas que têm talentos, têm dons,
pessoas que têm força para trabalhar, mas elas ficam recusando propostas, simplesmente porque elas querem ganhar muito, elas querem começar por cima e elas não são humildes, não estão dispostas a começar por baixo. Irmãos, é claro que tem empregos que é muito difícil, as pessoas não valorizam e você tem que pedir sabedoria a Deus para saber se você deve continuar ou não nesse emprego ou se você deve aceitar a proposta ou não. Mas pense nisso que eu te falei, muitas vezes Deus vai permitir que você comece por baixo, ali no começo, mas aquilo vai crescendo. E a Bíblia diz que se formos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Amém? E tem uma outra passagem que tem muito a ver com o que eu estou falando aqui com vocês, está lá em Colossenses capítulo 3. Preste atenção no que está escrito. Obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Isso significa que, independente de quem seja o nosso patrão e do trabalho que nós estamos fazendo, nós, irmãos, devemos fazer o melhor, com dedicação, com esforço, como se nós estivéssemos trabalhando para Deus e não para os homens. E uma outra coisa muito importante que o trabalho pode nos proporcionar é a oportunidade de nós compartilharmos o amor de Deus com as outras pessoas. E isso nem sempre precisa ser através das palavras. Se você der um bom exemplo de cristão aí no seu emprego, os seus colegas de trabalho ou os seus clientes, eles podem ser impactados e terem a vida transformada. Eu tenho um amigo que trabalhava numa fábrica de móveis aqui da minha cidade. E eu me lembro que quando ele chegou naquela empresa, muitos funcionários zombavam dele porque aquele rapaz não frequentava bares, festas, ele não participava das rodinhas que eles costumavam fazer para falar mal do patrão e das outras pessoas. E tinha um funcionário ali que perseguia ele demais. Mas esse amigo meu, ele não se importava com aquilo e ele retribuía todas aquelas provocações, aquelas ofensas com muita educação. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Alguns meses se passaram e aquele funcionário que não gostava do meu amigo foi até ele e perguntou o porquê dele ser daquele jeito. Foi então que ele teve a oportunidade de falar de Deus, falar da sua fé para o seu colega de trabalho. E no final daquele mesmo ano, Deus fez uma obra tão linda, irmãos, que aquele moço que se levantou contra o meu amigo, ele acabou se convertendo e levou a sua esposa e os seus filhos para a igreja. Olha o que Deus faz, irmãos, e Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Mas para isso você precisa começar a fazer as coisas como se fosse para o Senhor, sem esperar recompensa dos homens, sem esperar os elogios, o reconhecimento. Faça tudo como se fosse para Deus e saiba que aos olhos do Senhor nada passa despercebido. Amém? E pode ter certeza de uma coisa, por mais que você não tenha gostado muito do seu trabalho, por mais que não é aquilo que você sonhou para a sua vida, às vezes é momento de você permanecer onde está, porque hoje nós estamos em um país com quase 10 milhões de desempregados e o seu emprego é uma bênção, é um privilégio. Por isso eu senti no meu coração de falar com você sobre esse assunto. Eu sei que muitas pessoas agora estão com dificuldade de pagar as suas contas, o salário é muito baixo, talvez elas estão pensando em trabalhar por conta. E eu conheço muita gente que trabalha por conta, presta serviços, começou um negócio próprio e tem dado muito certo. Mas você tem que pensar nos pontos positivos e negativos. Você tem que buscar conhecimento e buscar conselhos de pessoas sábias. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Amém? Então busque a ajuda de pessoas, não faça nada precipitadamente e com certeza Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar, você vai entregar o seu coração nas mãos do Senhor, você vai entregar a sua vida financeira que é tão importante e peça para o Senhor te guiar, para Ele abrir as portas e para você não tomar decisões erradas daqui para frente. Amém? Vamos orar, irmãos. Se você puder, feche os seus olhos, porque eu quero orar pela sua vida agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de acordarmos mais um dia e poder viver os planos que o Senhor traçou para nós. Obrigado, meu Pai, também pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia.
Muitas das coisas que nós temos hoje, nós nem pedimos e o Senhor nos deu. Por isso, meu Pai, eu te louvo por tudo, principalmente pela nossa vida espiritual, pela nossa comunhão contigo, pela nossa saúde. E eu também louvo ao Senhor pela vida de cada irmão que a cada dia está orando comigo, de manhã e de noite. Oh, meu Deus, eu te peço agora, entra na casa dessa pessoa, derrama da tua unção sobre ela, sobre a sua família. Ó Senhor, nós te pedimos, derrama da tua graça, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós temos falhado em confiar em Ti, nós temos dado lugar ao pecado no nosso coração. Oh meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, traga de volta a alegria da salvação, traga de volta a força para trabalhar, a vontade de levantar da cama e dar a volta por cima e enfrentar os desafios. Oh meu Deus, muitas pessoas agora estão confusas em relação ao seu trabalho, em relação ao seu emprego. Pai, eu venho te pedir, Senhor, traga paz, traga direção. Não nos deixe viver desta maneira, Senhor. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho, insatisfeitas com o patrão, com os funcionários, mas que a gente possa ser guiado pelo Teu Espírito o tempo todo. E eu peço também, Senhor, que o Senhor nos dê oportunidades para falar do Teu amor às pessoas, que o Senhor nos dê um coração que se compadece, que perdoa, que ama, que o Senhor coloque dentro de nós o Teu amor. Assim como Jesus amava pessoas complicadas, pessoas difíceis de lidar, que o Senhor também nos dê o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, não deixe que a crise bata na nossa porta, não deixe que a crise do nosso país afete a nossa família. Pai, que cada um dos meus seguidores, Pai, sejam pessoas prósperas, abençoadas. Deus, abra as comportas do céu, traga, Senhor, o alimento de cada dia. Traga, meu Pai, a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que nada vai nos faltar. A Tua palavra diz que se buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Por isso, meu Pai, eu te peço, sustenta-nos na Tua vontade, que a gente esteja com o coração contente, feliz com o que o Senhor tem nos dado e que o Senhor também nos dê estratégias para ganharmos mais dinheiro, para prosperarmos e podermos ajudar outras pessoas. E eu aproveito, meu Deus, essa oportunidade para levantar um clamor pelo nosso país. Oh, meu Deus, abra as portas para os empresários, porque assim muitos pais e mães terão a oportunidade de conseguir emprego, um emprego que traga dignidade. E tira de nós, Senhor, toda a corrupção, toda a injustiça da nossa nação, porque assim o Teu povo vai ter condições de trabalhar e a prosperidade virá até nós. Em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar. Tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer,
Você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.